Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Félix. Eu sou a Natália e hoje nós vamos contar para vocês detalhes da nossa viagem incrível de motorhome pelos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é para a gente contar um pouquinho da viagem que nós fizemos de motorhome atravessando os Estados Unidos. E o ponto inicial é onde é que nós queremos ir? O parque de Yellowstone foi a nossa seleção, né? Então, se você se lembra, é onde se passa o desenho do Zé Colmeia, né? É um parque muito interessante que tem uma região de vulcanismo, tem vida selvagem e ele é o primeiro parque ecológico do mundo, né? Então a gente chamou a atenção, muitos vídeos de lá são muito bonitos, vocês vão ver. E onde é que ele está localizado, né? Ele está no meio norte dos Estados Unidos, entre os estados de Montana, Idaho e Wyoming. Ele pega a quina desses três estados, a maior parte dele em Wyoming, e, bom, não tem nada muito perto, nada grande muito perto. Então a gente, bom, vamos de motorhome para o Yellowstone. Como é que a gente chega lá? A grande cidade que tem na região, a maior cidade que tem na região, é Salt Lake City, que não é exatamente tão perto assim, é aproximadamente 600 quilômetros, por validar essa informação. E a gente começou então a estudar a saída do motorhome a partir de lá. O motorhome tem uma característica na locação que o veículo tem um limite de quilometragem. Na verdade, a gente escolheu uma empresa, a Cruise America, que eles cobravam então, até naquele período, 38 centavos por milha percorrida. Então, a gente fazia um deslocamento de uma cidade mais longe, trazia um custo adicional, que a gente estava calculando uma viagem ali de 6 dias, 7 dias, era o que a gente esperava. E nessa pesquisa nós começamos a verificar outras lojas que eles tivessem e que a gente também tivesse condição de chegar nessas cidades, né? Avaliando voos, conexão, a oferta de assentos. E aí a gente acabou também verificando uma outra cidade mais ao norte de Salt Lake City, em Idaho, chamado Idaho Falls. E essa já muito mais perto do parque. Ela fica ali a mais ou menos 2 horas de estrada para entrar no parque, então acabou chamando a nossa atenção. É uma oferta de voo muito legal, você tem 3 voos diários a partir de Salt Lake City para lá, e a gente falou, bom, talvez aqui seja o caminho. Mas nessa pesquisa de começar a verificar outras possibilidades de ponto de início de viagem, nós observamos que eles ofereciam no site da Cruise America algumas ofertas, né? E dentre elas, uma que chama New Vehicle Deal, né? Que seria os motorhomes novos. Basicamente, a empresa produz o motorhome e ela precisa distribuir nas lojas espalhadas no país. Então, para evitar o custo desse deslocamento, eles acabam oferecendo a locação muito mais barata para que você arque com esse custo de deslocamento do motorhome. Em contrapartida, você faz uma viagem mais econômica. E a gente começou a ponderar um pouquinho quanto custaria essa viagem lá em Idaho Falls, ou a gente fazer esse trajeto maior. E dentre elas tinha uma que tocou o nosso coração aqui, que era Seattle. Por que Seattle, né? Seattle acabou... Bom, a cidade em si é muito bonita. Bom, a mim ela toca diretamente porque é a sede da Boeing, né? Então tem uma questão sobre aviação que para mim é um entusiasmo. Mas particularmente não foi isso que chamou a nossa atenção. Seattle e a sua região tinha 2 atrativos para nós. Para mim, quando eu era adolescente, ouvia muito Nirvana, então é da onde surgiu a banda, e na verdade a banda surge em Aberdeen, né? Uma cidade muito próxima. E a Natália gostava muito de Crepúsculo. E a história do Crepúsculo se passa numa cidadezinha um pouquinho mais ao norte de Aberdeen, chamada Forks. Então, nesse trajeto, chegando em Seattle, a gente matava a curiosidade do adolescente ainda de conhecer as histórias que nos encantavam naquele período, né? Então, por isso, nós escolhemos Seattle. Mas nesse processo de decidir por Seattle, a gente começou a avaliar muita coisa. Os pontos de interesse, o custo, o deslocamento. Você paga gasolina nesse trajeto. Você tem um limite de quilometragem diária. Nesse tipo de locação, naquele período, eles ofereciam 200 milhas por dia de locação. Então, a gente começou, eu acabei desenvolvendo uma planilha simples para calcular quanto custaria o deslocamento em cada um dos cenários, criando uma margem ali para a gente fazer algum passeio mais, para a gente conseguir estimar quais eram os orçamentos. Então, por incrível que pareça, a gente fez uma viagem que inicialmente, lá no plano de sair de Salt Lake City, seria de 6 dias. Nós fizemos com um orçamento menor, uma viagem de 14 dias. Então a gente abriu para 2 semanas a viagem com um orçamento mais barato, por causa dessa oferta do New Vehicle Deal. Essa planilha, ela é muito simples, está aqui na minha frente, só para eu não deixar de falar de alguma coisa dela. Basicamente, eu fui construindo a quantidade de dias, e aí um ponto muito importante era o deslocamento, né? O Yellowstone está bem no meio do país, a gente começou em Chicago, né?
De Chicago até Seattle, é bastante distante, são vários dias de viagem, então o planejamento de deslocamento, basicamente o que eu fiz foi o seguinte: a gente queria deslocar mais do que 6 horas num dia. Acabou que a gente fez um pouco diferente, esse era o plano original, mas como o Yellowstone é uma região que é muito disputada, a gente foi no final de maio, que é a hora que começa o degelo, né? Na verdade, quando você já não mais encontra temperaturas negativas, usualmente, naquela região. Então, as estradas já são limpas, não tem mais neve, até pegando um pouquinho de frio, mas nada muito severo. Então, esse é um ponto importante para quem vai viajar de motorhome. Você precisa pensar que se você for entrar em regiões onde a temperatura fique negativa, você passa a ter problema, por exemplo, congelamento da água na tubulação, cria algumas dificuldades que não é um cenário muito fácil para administrar uma viagem de motorhome nessas condições. Então, a gente foi no final de maio, e como o lugar é muito concorrido, como eu dizia, a gente acabou pautando a viagem com base nas reservas que nós conseguimos fazer lá no Yellowstone. E nós ficamos 3 dias na região, e um desses dias a gente não conseguiu o camping que queria, né? Nós ficamos no Fishing Bridge, no sudeste da região do Yellowstone. Tem um camping que cabia o nosso motorhome, tinha toda a estrutura. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre campings, como escolher, quais são os serviços que são interessantes que você tenha nesses campos. A viagem acabou sendo pautada por essas 3 datas que nós firmamos do camping. Então, o deslocamento de Chicago até o Yellowstone tinha a data prevista. Então, acabou que a gente fez um pouquinho mais do que 6 horas um dia. Mas, basicamente, nós saímos de Chicago no primeiro dia, dormimos lá, fomos conhecer o centro da cidade. Baita cidade, gostaríamos de ter explorado mais a região, mas como nós tínhamos essa data, a gente não teve tanta liberdade assim. Nós saímos de lá e fomos para a região de Omaha, né, em Nebraska. Passamos na frente da casa do Warren Buffett, que era outra curiosidade, né, muito legal, dá para ver a casa do homem, um dos homens mais ricos do mundo, e a casa dele fica lá aberta, exposta. De lá nós fomos para a região de Medicine Bow, já no alto da montanha em Wyoming. De lá a gente foi até Jackson Hole, que é ao sul do Yellowstone, e acabamos tendo umas surpresa impressionante, que é um parque ao sul do Yellowstone, que é o Grand Teton. Foi um dos lugares que a gente mais gostou, então nós fizemos Grand Teton, passei ali embaixo na região do Grand Teton, depois no Yellowstone, saímos em Montana, voltamos no Yellowstone e saímos por Idaho para ir até a região de Seattle. Chegamos em Seattle, dormimos a primeira noite em Seattle, fomos depois para Aberdeen, passamos por Aberdeen e fomos rumo a Forks, mas nós paramos antes num lugar muito legal, eu esqueci o nome. Calalote. Ficamos nesse lugar muito legal, chamado Calalote, que é uma reserva indígena na beira do Oceano Pacífico, com vista para o mar, fizemos fogueira, foi muito legal. De lá nós fomos a Forks. No Yellowstone conhecemos um casal que nos deu uma excelente dica de conhecer o Hoh National Forest, pertinho de Forks. Depois a gente fez, então, a parte superior ali do Monte Olympic, passando por Port Angeles, e depois nós voltamos para pegar a balsa e devolver o motorhome na região de Seattle, na cidade de Everett, um pouquinho ao norte de Seattle. Devolvemos o motorhome, voltamos para Seattle e retornamos primeiro para Orlando, para depois voltar ao Brasil. Bom, esse foi o roteiro da viagem completo. Nós vamos detalhar isso aqui em outros vídeos, como é que isso aconteceu, as paisagens, o que a gente achou de cada lugar. Uma baita viagem, um excelente roteiro, recomendo para você.